Recentemente, o Homem-Aranha Ultimate ganhou popularidade entre os fãs de quadrinhos. Uma versão alternativa do Peter Parker casado e com filhas, que permitia visualizar algo diferente do universo tradicional que há muito tempo deixou de agradar aos fãs. Diante disso, eu decidi comentar um pouco sobre o Homem-Aranha Ultimate. Não esse atual, mas um que foi criado bem antes e mudou tudo o que conhecemos sobre o personagem. Eu sou o Neil e esse é o meu canal sobre cultura pop. E nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre a ascensão e a queda do Homem-Aranha no universo Ultimate original. Obviamente eu não preciso explicar quem é o Homem-Aranha. Ele é o herói mais popular da Marvel e o mais reconhecível, tendo suas bases estabelecidas por Stan Lee e Steve Ditko nos anos 60, e evoluiu muito ao longo do tempo. O que iniciou como um personagem adolescente, depois se formou e casou, porém nos anos 2000 uma ideia surgiu: atualizar esse personagem para uma nova geração. E para não mexer na cronologia, um novo universo foi criado. Para isso então surgiu o universo Ultimate, com o Homem-Aranha sendo sua principal revista mensal. Na época, a Marvel saía de uma crise nos anos 90 e precisava atrair novos leitores. O universo Ultimate nasceu para isso, para apresentar versões modernas e acessíveis de seus heróis, sem precisar de anos de cronologia. Ultimate Spider-Man foi lançado em 2000, escrito por Brian Michael Bendis e desenhado por Mark Bagley, e rapidamente se tornou o carro-chefe deste novo universo. Ele reinventou o Homem-Aranha para o público moderno, pois a HQ apresenta a clássica história do Peter Parker, mais atualizada para os novos tempos. Sai a aranha radioativa dos anos 60 e entra a aranha geneticamente modificada, mais condizente com a ciência e o imaginário da virada dos anos 2000. É mais um ponto em que preciso comentar sobre a importância do Homem-Aranha Ultimate para as versões que vimos no cinema. Afinal, quando pensamos, por exemplo, na versão do Sam Raimi, que construiu o imaginário de muita gente, não é uma aranha radioativa que vem em mente, mas a geneticamente modificada, que na versão seguinte, do aranha interpretado pelo Andrew Garfield, é ainda mais explorada e conectada com a Oscorp, como nesse universo dos quadrinhos. Além disso, a HQ tem um estilo mais atualizado, mais moderno, com a narrativa que acompanha a tendência de descompressão, em que as tramas antes resolvidas em uma edição se expandem em arcos de 6 edições, explorando melhor os personagens, e com um ritmo mais cinematográfico, fortemente influenciado por quadrinhos como Authority, e consequentemente, influencia suas adaptações para o cinema. Por exemplo, a trama de origem, que é contada em uma única edição dos anos 60, passa a ser o arco inicial dessa revista, chamado de Poder e Responsabilidade, que mergulha nos dilemas do jovem Peter, destacando que a frase "com grandes poderes em grandes responsabilidades", associada ao tio Ben, originalmente não partia dele, e era apenas mencionada pelo narrador, mas com o tempo foi incorporada à mitologia, e aqui é reafirmada como um pilar essencial da transformação de Peter em herói. É esse princípio que o move a enfrentar os seus desafios cada vez maiores que ele vai enfrentando ao longo da trama. Logo após a tragédia, o Peter coloca esse aprendizado à prova contra os seus primeiros inimigos: Electro, em um visual que serviria de base para o cinema, e o Rei do Crime, um dos vilões mais perigosos de Nova York. Ao mesmo tempo, precisa lidar com a vida escolar e os conflitos típicos da juventude. Esse primeiro número, ou melhor, esse primeiro arco, representa a verdadeira afirmação da sua identidade, quando um garoto, ainda inexperiente, mostra que pode se erguer diante de gigantes, mesmo sabendo que há forças muito maiores nesse mundo. Em especial, não podemos deixar de comentar sobre o seu maior antagonista, que nesse universo acaba criando uma doentia relação paternal com o Peter, o empresário Norman Osborn, que aqui está por trás da aranha geneticamente modificada que criou o herói, e nas suas pesquisas acaba se tornando uma aberração, o Duende Verde. No universo Ultimate, sendo um verdadeiro monstro com poderes flamejantes e não apenas uma máscara doentia de Osborn. O que não elimina esse fator, pois ele cria uma relação de obsessão com o Aranha considerando um aposte, pois para ele o Aranha só existe pois ele permitiu. Existem muitos que não gostam dessa versão, mas eu honestamente curto ela demais, tanto quanto a versão tradicional. A monstruosidade da psique do Norman é externalizada, tornando ele um monstro como o Hulk, contrastando com o jovem herói esguio. A personalidade em especial é algo que sinto muita semelhança com o imaginário que se estabelece na versão do Sam Raimi, pois quando pensamos nos quadrinhos do universo Ultimate, a relação de Norman e Peter é uma relação paternal bizarra, com ele enxergando Peter como alguém similar a ele, tentando atraí-lo para ser um igual. Ele não é o magnata do submundo do crime como o Duende Verde em suas primeiras aparições,
ou o personagem completamente insano durante a morte da Gwen Stacy. Ele bebe de tudo isso e se aprofunda em uma relação bizarra com a Aranha, quase como se enxergasse como uma espécie de filho. Nos quadrinhos, talvez um dos atos mais perversos desse Norman é como ele manipula Harry, o seu próprio filho. O jovem é um amigo de Peter, mas é manipulado por seu pai para também se tornar um doente e enfrentar o Aranha, oscilando entre momentos de descontrole em que ele deseja destruir o herói e momentos de sanidade, enquanto implora que ele ponha um fim em seu sofrimento. E com essa figura trágica, Harry se transforma no Duende Macabro Ultimate. Em seus momentos de sanidade, consegue atuar para proteger algumas pessoas do seu próprio pai, que o mata numa batalha. Uma das cenas mais trágicas do quadrinho, que culmina em um discurso de Peter na escola, que traz reflexões não apenas sobre Harry, mas também sobre ele mesmo. Relembrando das vezes em que Harry o ajudou contra os Valentões, ele questiona: quem se levanta para ajudar alguém que não pode se defender? Isso é um herói, certo? Quer dizer, isso é exatamente o que um herói é. E nós perdemos um hoje. Como é de se esperar, essa não seria a única tragédia na vida do Peter nesse universo. Então precisamos falar sobre Ed Brock, um amigo de infância de Peter. Os pais de ambos eram cientistas que estavam desenvolvendo um traje simbiótico que seria capaz de curar doenças, mas que acaba se fundindo com Ed e se tornando no Venom. Devo confessar que esse foi um dos momentos em que eu acho que o universo Ultimate superou o tradicional, pois pelo menos em suas aparições iniciais, a queda do Ed Brock Ultimate é muito mais impactante do que a versão tradicional, que é mais um brucutu com algum potencial dramático, mas muitas vezes desperdiçada, demorando um pouco até ser aprofundado de verdade. Inclusive, um detalhe interessante é adicionado, pois aqui é desenvolvida uma relação problemática entre Ed e Gwen, com ele constantemente tentando forçar a aproximação com ela, mas sendo rejeitado, e demonstrando um lado sombrio que seria posteriormente explorado pelo simbionte. Outras versões seguiram essa linha, que tenta desenvolver mais do Ed como um parceiro da Gwen, seguindo os passos do universo Ultimate, como a própria trilogia do Sam Raimi, ou a animação do espetáculo Homem-Aranha. Afinal, para quem não sabe, a Gwen tradicional nunca chegou a se relacionar com o Ed, pois quando ele surgiu no fim da década de 80, ela já estava morta há mais de uma década. E vale destacar que a Gwen Ultimate é uma personagem bem diferente da versão tradicional, que enxergamos muitas vezes como a namorada idealizada do Peter, como no quadrinho Homem-Aranha Azul. Já no Ultimate, ela é agressiva, ela é mais punk. Chega a morar com o Peter após a morte do seu pai, mas o foco não é de desenvolvê-la como um interesse romântico, apesar de chegar a este ponto em alguns momentos. Ela é muito mais como uma irmã para ele, alguém que tá lá para apoiar ele e que descobre sua identidade secreta. Porém, assim como sua versão tradicional, ela também tem um desfecho trágico, pois enquanto os experimentos eram realizados ilegalmente com o simbionte do Venom, surgiu uma versão instável desse simbionte, que devora pessoas para tentar se manter estável, criando uma verdadeira carnificina. Logo, a criatura encontra Gwen, e não preciso contar o que acontece. É um ponto de virada, pois fica óbvio para Peter que ser o Homem-Aranha é colocar em risco as pessoas que ele ama. E falando em amor, não posso deixar de comentar sobre a MJ. Enquanto no universo tradicional, ela é o segundo grande amor do Peter, mas o mais duradouro, aqui ela é apresentada como alguém que sempre esteve presente na vida dele, uma amiga de infância, por quem ele nutre fortes sentimentos. Mais uma vez, eu gosto de trazer esses paralelos. Você deve conhecer a MJ do cinema, que é uma personagem que deixa muito a desejar se comparado com a sua contraparte dos quadrinhos. Mas é inegável que a abordagem da origem dela, como alguém que o Peter já conhece e tem como vizinho nos filmes do Raimi, é muito mais próxima dessa MJ do que da tradicional, que foi apresentada na adolescência do Peter. São esses pequenos detalhes que fazem notar o impacto do universo Ultimate para as adaptações. E outra personagem que merece destaque é a Tia May, que não é aquela senhora frágil do universo tradicional que parece que a qualquer momento pode morrer, mas uma mulher bem mais ativa, que eventualmente descobre o segredo do Peter e passa a apoiá-lo como uma verdadeira mentora emocional. Inclusive, gosto muito do momento em que ela passa a abrigar outros super-heróis no seu lar, quase como uma homenagem à série do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Além disso, outro personagem importante para o Peter com o passar das edições é o Nick Fury, que passa a ser um tutor em alguns momentos. Algo que, se parar pra pensar, faz bastante sentido, afinal ele é um adolescente com superpoderes, e o governo não deixaria ele agir de forma inconsequente. Então o Nick Fury e a SHIELD ocasionalmente têm participações nas histórias do Peter Ultimate,
como ocorre na sua saga do clone. Essa relação também impacta as adaptações. A mais óbvia é a animação do Homem-Aranha Ultimate, mas também pode ser vista em Homem-Aranha Longe de Casa. Porém, essas adaptações acabam tirando muito da responsabilidade do Peter, do que ele carrega como herói, e o infantilizam, enquanto nos quadrinhos ele carrega a responsabilidade ao extremo. É impossível não mencionar o fim da jornada do Peter Parker Ultimate, uma das mortes mais marcantes da história dos quadrinhos, que não apenas encerra o arco do personagem, mas também fortalece o legado do Homem-Aranha, do seu poder e da sua responsabilidade. Mesmo sendo apenas um adolescente, ele morreu como um herói. Assim como Harry, lutando para defender quem não conseguiria lutar, no arco, a morte do Homem-Aranha. Peter enfrenta o seu desafio final, pois Duende Verde retorna, mais violento do que nunca, e reunindo um grupo de vilões para destruir o Aranha, de uma vez por todas, que mesmo ferido, exausto e completamente sozinho, Peter se levanta, porque ele sabe que não pode desistir, porque a Tia May, a Mary Jane e todos que ele ama estão em perigo. E mesmo sabendo que não vai sair vivo dali, ele luta até o fim. A cena que ele morre nos braços da Tia May é uma das mais emocionantes desse século, culminando nas últimas palavras de alguém que entendeu sua missão desde o começo. Eu consegui salvar vocês. Não tem como negar o impacto dessa história. A jornada do Peter Ultimate foi uma tragédia até a batalha final. Ele ainda não tinha atingido a maturidade ou se casado como a versão tradicional, mas ele acabou morrendo como um jovem herói. A história do Peter Parker chega ao fim então. Porém, após a morte do Peter, o universo Ultimate introduz um novo Homem-Aranha, e assim surge Miles Morales. Mas que merece um vídeo só pra ele, eu não quero que ele acabe roubando destaque do Peter nesse vídeo. Só que no decorrer da trama do Miles, temos uma cereja no bolo, a recompensa para os fãs do Peter Ultimate. Assim como o reflexo sombrio de Peter, o Duende Verde, que sempre retornava da morte pelos efeitos da Fórmula O que corria em seu sangue, Peter Parker também retorna. Mas não para retomar sua jornada de auto-humilhação, mas para passar o bastão para um jovem Miles. E assim ele tem um momento de descanso, depois de tantas tragédias, para aproveitar sua vida ao lado da Mary Jane, enquanto o legado do Homem-Aranha continuaria vivo. E se você gosta de histórias em quadrinhos dos anos 2000, assista esse outro vídeo sobre a saga da Aniquilação, a maior saga cósmica dos anos 2000.